Boa tarde, pessoal, aqui está falando é o Luciano, sejam todos bem-vindos à nossa aula de inglês. Sei que todo mundo estava com saudade de estudar, né? Tava todo mundo morrendo de saudade de estudar. Espero que já já a gente se encontre na escola, nas aulas presenciais. Bem, nosso tópico de hoje é fábulas. Hoje nós vamos falar sobre fábulas. Eu penso que vocês já devem ter ouvido falar muito sobre fábulas na infância ou em desenhos animados. Para vocês terem ideia, a importância das fábulas na formação moral das sociedades era tão grande que durante a Idade Média as lições de moral dos textos eram copiadas com letras vermelhas e douradas para dar destaque a um comportamento errado ou um comportamento correto das pessoas daquela sociedade. Mas e aí, pessoal, o que é fábula? O que é uma fábula? Né? Fábula é um texto curto em que um personagem estabelece uma relação acerca de algum assunto moral. Sempre tem que ter uma lição de moral, sempre tem que ter alguma coisa no final da história que surpreende a gente. Hoje eu vou passar aqui algumas características das fábulas. Convido a todos a pesquisarem mais sobre fábulas e vamos lá. A narrativa precisa ser alegórica e pode ser escrita em prosa ou em verso. Então, pessoal, narrativa alegórica, a grosso modo, é o seguinte: é quando você diz A, você fala A, mas quer dizer B, por causa da lição de moral. Você fala alguma coisa com a intenção de dizer outra, e a pessoa que vai ouvir o que está falando vai entender o que você quer dizer. Pode ser escrita em prosa e verso. Prosa são os textos que a gente costuma ver no nosso dia a dia, nos livros. E verso são as estrofes que, por exemplo, estão na letra das músicas. Então, poemas são escritos em verso, ok? Só para relembrar. Então pode ser escrito em prosa ou em verso. Os animais apresentam comportamentos antropomórficos, ou seja, comportamentos humanos. Então os animais não vão se comportar como animais, eles vão ter características humanas. Eles vão ter qualidades ou defeitos humanos. Como por exemplo a cigarra e a formiga. A formiga que trabalha, a cigarra que é folgada, né, preguiçosa. As virtudes, qualidades e defeitos do caráter dos seres humanos são representados por meio do comportamento dos animais. Isso já liga com o tópico anterior. As coisas boas, as qualidades e os defeitos vão ser ligados aos comportamentos dos animais. Então, cada animal vai ter um tipo de comportamento, então vai representar um tipo de defeito ou de qualidade dos seres humanos. Pode ter temáticas múltiplas. Exemplo, a vitória da inteligência sobre a ignorância, como por exemplo a questão do coelho e a tartaruga. O coelho pensou que a tartaruga não ia conseguir chegar a tempo, além de chegada, ele ainda foi dormir, e quando ele se deu conta, a tartaruga venceu a corrida. A manifestação de personagens tipo, pois os personagens representam atitudes de um conjunto de pessoas. Eu já falei anteriormente, então cada personagem, cada tipo de animal vai representar um conjunto de pessoas, um tipo de pessoas, como por exemplo, eu falei para vocês, os trabalhadores, as formigas, os folgados, os preguiçosos e responsáveis, a cigarra, os que se acham inteligentes, coelhos, mas realmente que conseguiu vencer a corrida usando a inteligência, continuando a corrida sem parar, por mais que fosse devagar, mas sem parar, perseverante, a tartaruga. E por fim, pessoal, há sempre uma lição de moral. No final da fábula há sempre uma lição de moral. Aí voltamos lá para o início com relação à narrativa alegórica. Eles contam toda uma história, todo um enredo, usam os animais para representar os seres humanos e no final dá uma lição de moral mostrando o que é o certo e o que é errado para todos. Bem, esse foi um pequeno resumo sobre as características das fábulas. Convido todos a fazer uma pesquisa sobre fábulas e vamos bater um papo lá no Google Sala de Aula ou no WhatsApp. E até lá!